Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre periodicidade atômica, né? A gente já deu início a algumas coisas durante a aula, então algumas coisas que eu vou falar hoje são realmente revisão, mas, óbvio, nós vamos mais adiante do que somente uma revisão, né? Então vamos continuar. Uma vez que já se conhecia, né, como os modelos teóricos a respeito do átomo tinham sido formados, então os átomos que tinham sido definidos precisavam ser organizados de acordo com suas características. Características semelhantes geravam um conjunto de propriedades químicas semelhantes. Então, a tabela periódica ela é um agrupamento de átomos que possuem características semelhantes, né? Separados em períodos e grupos, né, para formar a tabela periódica atual. Mas ela não foi a única, né? Então, houveram outras propostas de tabela periódica, né, que foram feitas e algumas delas eu vou mostrar aqui para vocês. Uma proposta muito famosa, né, é a proposta do parafuso telúrico. Né? Então, o parafuso telúrico, se vocês observarem, ele coloca os átomos aqui, ó, com suas características, em uma linha, né? Uma linha aqui na diagonal que possui elementos que possuem características semelhantes. Então, essa é uma das propostas, né, que foram feitas, ok? Bom, essa proposta é bem famosa, ela está até no Wikipedia, eu retirei essa imagem de lá, tá? Então, nem todas as figuras que eu vou apresentar eu consegui encontrar a fonte, mas das que eu consegui eu coloquei. Então, perdão a quem for a fonte de algumas das imagens que eu vou usar hoje, né? Pode me avisar que eu edito o vídeo e coloco as ditas coisas aqui. Próxima, e a que a gente usa até hoje, né, a classificação periódica do Mendeleev, né? Ele colocou as colunas, né, as 8 colunas da família 1, a família 1, a família 2, a família 13, 14, 15, 16, 17 e 18, né, na posição, nas posições verticais e separou, né, em 12 linhas horizontais. Ele verificou essas propriedades, ele organizou de maneira que a massa atômica fosse aumentando e as propriedades fossem acontecendo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do telúrio, que tem número 128 e atualmente 127,6. Ele foi extremamente cuidadoso, ele deixou espaços vazios que hoje estão ocupados pelo galho, pelo germânio. Então, ele previu que o galho e o germânio teriam as propriedades químicas que eles têm e que foram observadas assim que eles foram isolados, né? Aqui eu deixo para vocês um pouquinho do histórico do Mendeleev, porque eu sei que a gente sempre fica um pouco curioso a respeito dos cientistas mais famosos, principalmente de quem deu origem à nossa tabela periódica, né? Bom, o que ele fez basicamente foi colocar as propriedades de cada um dos átomos em cartas, como cartas de baralho. E ele foi organizando isso em cima de uma mesa e ele verificou que algumas propriedades iguais, elas faziam com que as fileiras de cartas permanecessem em uma determinada posição. Então, depois dessa organização dele, ele viu que a ordem de propriedades ela seguia a massa atômica crescente. Né? Então, quando ele via que a massa atômica crescia, também ia se acompanhando as propriedades dos elementos químicos. Aqui também a gente tem uma proposta de tabela periódica que é a nossa proposta, porque ela é a proposta do Mendeleev. Se vocês observarem aqui, ó, nessa primeira coluna que ele arrumou, aqui, olha, tem a primeira série, né? O primeiro período da tabela periódica. Aqui a gente consegue ver, né, segundo período da tabela periódica, até o sódio aqui, que não, né? Aqui a gente vê, olha, ó, magnésio, alumínio, silício. Então a gente vê elementos da terceira, né, da terceira linha, tá? A gente consegue ver aqui elementos da primeira série de transição, ok? Então essa é a proposta inicial do Mendeleev.
tá? A proposta dele não é a única, né? Existem outras propostas. E o Meyer fez uma proposta extremamente semelhante à do Mendeleev. Só que ele passou a proposta anteriormente aos colegas para que eles fizessem comentários, e enquanto isso o Mendeleev publicou o trabalho. Então hoje o Mendeleev ele é mais famoso que o Meyer por conta disso, porque ele fez antes. O Moseley, ele usa a ideia de aumento de número atômico. Tá? Então, com esse aumento de número atômico, muda-se as propriedades dos elementos químicos. Então, ele reordenou a tabela periódica, diferente do que o Mendeleev fez, que era com o número de massa atômica, né? Ele mudou para número atômico na tabela periódica, ok? Então, se a nossa tabela periódica hoje é organizada com número atômico, a gente deve isso ao Moseley. A contribuição do Seaborn foi a descoberta dos elementos transurânicos, os lantanídeos e os actinídeos, e ele tem até um elemento químico que foi dado o nome em homenagem a ele, o ciabórcio, né? Então, esse elemento foi dado em homenagem a ele, e aquela última linha que nós temos na tabela periódica, que fica a par, né, no desenho da tabela periódica, embaixo de todos eles, são os elementos transurânicos que o Seaborn descobriu. Okay? Então, essa tabela é a tabela periódica atual. Com esse QR Code aqui, vocês conseguem baixar. A tabela periódica atual, então, eu tenho aqui, como eu acabei de falar no vídeo anterior, no slide anterior, né? Aqui a gente tem os elementos transurânicos. Aqui nós temos os metais alcalinos, os alcalinos terrosos. Aqui nessa fileira a gente tem o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, o grupo dos calcogênios, dos halogênios e aqui dos gases nobres. Tá? Aqui nós temos então separados os elementos de transição, os metais de transição. Então, essa é a nossa tabela periódica, da maneira que a gente conhece, né, a tabela periódica atual. Essa daqui é uma tabela já de 2020. Se vocês observarem aqui, esses elementos que eles não tinham um nome definido ainda, né? Então, eles já têm um nome definido, e essa tabela aqui vocês podem consultar, como eu já disse, usando esse QR Code, vocês podem baixar ela para vocês. Bom, então eu deixo aqui para vocês o nome, né, das famílias, dos grupos, né? Antigamente chamado de 1A, hoje chamado de 1, né? Antigamente chamado de 2A e agora chamado de 1, que são os elementos que nós chamamos de representativos, né? Então, nós temos aqui o nome de cada um deles, né? Família metais alcalinos terrosos, metais alcalinos, família do boro, do carbono, nitrogênios, calcogênios, halogênios e os gases nobres. Quando a gente fala de tabela periódica, é impossível não falar do diagrama de Linus-Pauling. Então, o diagrama de Linus-Pauling, como foi proposto, está aqui, olha. Orbital 1s, 2s, 2p, 3s. Se vocês observarem, aqui é uma linha de energia. E à medida que você sobe na linha de energia, você sobe a energia dos orbitais. Assim como nesse desenho aqui, né? Onde você vai descendo, seguindo as setas, e vai aumentando a energia dos orbitais ponto a ponto. Então, essa proposta do Linus Pauling de mostrar, à medida que você vai caminhando no átomo, você verifica que existem orbitais de camadas mais internas que possuem energia superior à de camadas mais externas. Isso nos auxilia a entender uma série de características dos elementos atômicos. Vamos treinar a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling. Hidrogênio tem apenas um elétron, então a gente vai usar essa primeira parte aqui, né, do diagrama de energia para distribuir esse primeiro elétron. Então, a gente vai colocar aqui um S1, né, apenas um S1. Então, um S1 termina por aí a distribuição eletrônica do hidrogênio. Vamos agora para o iodo. O iodo tem 53 elétrons. Ele está no quinto período da tabela periódica, então a gente sabe que ele vai terminar aqui, ó. A distribuição eletrônica tem que terminar no período onde ele está, tá? Então, em algum lugar aqui, ele vai ficar.
Nós sabemos também que ele é um halogênio. Os halogênios, a distribuição eletrônica dele termina sempre com S2P6. Então, eu sei exatamente onde ele vai terminar. Ele vai terminar aqui. Mesmo sem fazer a distribuição eletrônica, eu já sei. Porque eu sei onde ele está na tabela periódica, né? Então, se você sabe onde o elemento está na tabela periódica, você sabe onde termina a distribuição eletrônica dele. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente vai começar a fazer a distribuição. Aí, começa lá de cima, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3. Eita. Vamos lá, pera. Aqui. Vamos apagar aqui, que ficou feio, né, gente? 3P6. Depois do P, do 3P6, vem 4S2. 4S2, 3D10. 3D10, a gente já tem aqui 10, a gente já tem 10, a gente já tem 20, 30 elétrons já distribuídos. Então, a gente está aqui, ó, nessa posição. Então, agora a gente vem para cá. 4P6, 4P6, 5S2, ó, a gente está vindo para cá. Agora a gente sobe, ó, 4D10, ai, 4D10. Aí a gente continua aqui. Depois do 4D10 vem o 5P. E aqui, até aqui, olha, a gente já tem 10, 20, 30, né? 36, 38, 38 com mais 10, 48, para 53, então a gente falta só mais 5 elétrons aqui. Então, a gente vê que ele termina com 5S2, que é a última camada, 5P5. Como eu disse para vocês, terminava aqui, né? Olha só que coisa legal, na quinta camada. Bom, então assim a gente faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Tá legal? Então agora a gente consegue separar, sabendo fazer a distribuição eletrônica, onde que cada elemento se encaixa, né? Os elementos que terminam a sua configuração eletrônica em S ficam nessas duas colunas. Os que terminam em P ficam nessas colunas. Os que terminam em D ficam nessas colunas. Os que terminam em F ficam nesses dois períodos aqui. Tá legal? Gosto muito dessa tabela periódica que tem aqui. Eu sei que ela é de um livro de ensino médio, eu só não descobri de qual livro de ensino médio que ela é. Mas se vocês observarem, ela está separada direitinho pelo diagrama de Linus Pauling, né? Pelo último orbital de cada um deles. Olha, aqui um S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Você consegue ver que cada período fica dentro de uma das linhas do diagrama de Linus Pauling, né? E aqui só quem tem F, quem termina com F, entra, né? Aqui só quem tem S, aqui só quem tem D, aqui só quem tem P. A nossa exceção aqui, obviamente, é a do hélio, né? Que não tem elétron suficiente para chegar a P, né? Então, ele é o último aqui. Então, essa ideia aqui, ela nos ajuda muito a compreender como é que fica, por exemplo, as cargas prováveis dos elementos químicos, né? Então, se você sabe quantos elétrons tem na última camada, você sabe quantos podem ser retirados. Então, aqui a gente tem apenas um único elétron na última camada. Quantos devem ser retirados? Um. Se você tira um elétron, provavelmente você vai ficar com uma carga positiva. Se você tira 2 elétrons, você fica com duas cargas positivas. Então, ele fica monovalente, divalente.
Aqui, além de tirar os elétrons P1, ele também consegue tirar os S. Então, você pode conseguir ficar trivalente aqui, que os átomos fiquem trivalentes. Aqui, tetravalentes, né? Aqui nós vamos ter elementos com cargas provavelmente negativas já, né? Carga de -3, carga de -2, de -1 e de 0. Por quê? Aqui o octeto está completo, não precisa mais de completar. Então, já tem 6 elétrons P aqui, né? Os 2 do S com mais os 6 do P, 8. Então, aqui tem 7 elétrons. Os 2 do S com mais os 5 do P, então 7. Para 8, falta 1. Então, falta uma carga negativa para chegar a 8. Por isso que esses elementos vão ficar aqui com carga -1, -2 e -3. Bem interessante, né? Uma coisa legal, né, e que é útil, é perceber que os átomos estão tentando estabelecer sua configuração eletrônica de gás nobre. Então, vamos dar uma olhada no neônio. O neônio ele tem Z de 10. Tem um elétron aqui, um S2, dois S2, dois P6. Essa é a configuração eletrônica do neônio. Então, se vocês observarem, ele tem 8 elétrons na última camada. Coloquei aqui nesse desenho para representar 8 elétrons na última camada. Vamos passar agora, né? E ele é muito estável, né? Porque ele tem esses 8 elétrons na última camada. Vamos passar agora para o sódio. O sódio ele tem um número atômico de 11. Esse número atômico de 11 aqui, quando você faz a distribuição eletrônica, fica um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Fica com um elétron a mais do que o neônio. Então, nós podemos usar o que a gente chama de configuração de gás nobre. Até 2P, 2P6, a configuração é idêntica à configuração do neônio, né? Então, a gente pode vir aqui, olha, e separar essa parte da configuração do sódio e ver que ela é exatamente a mesma que tem do neônio. Então, nós podemos representar o sódio com a configuração de gás nobre, ou a core configuration, que a gente fala em inglês. Tem o neônio, né, como o core, né, o núcleo aqui, e aqui para fora só o que o sódio tem a mais do que o neônio. Dá para entender? Nós podemos fazer a mesma coisa com os outros elementos da tabela periódica. Nós sempre vamos usar o gás nobre que esteja um período acima daquele elemento. No caso do cloro, o gás nobre é o mesmo, né? Então, o gás nobre é o neônio também. Então, se vocês observarem, o miolo aqui, o core, é exatamente igual ao miolo do neônio. Tá? Então, quando a gente faz a distribuição dos 17 elétrons do cloro, a distribuição eletrônica, ela vai até aqui, ó, 3s2, 3p5. Mas até esse ponto, o que a gente tem é a mesma distribuição do neônio. Então, a gente coloca neônio, 3s2, 3p5, porque essa é a única parte que o neônio não possui. Então, a gente coloca para mostrar que essa é a configuração eletrônica do cloreto, que ele tem a mesma quantidade de elétrons que o neônio, mais esses daqui, ok? Vocês entenderam como fazer essa distribuição eletrônica? Bom, eu peguei essa tabela periódica aqui para mostrar para vocês as distribuições eletrônicas, né? Deixar aqui registrado para vocês, né? As distribuições. Então, quando os elementos terminam com apenas um elétron no orbital S, é fácil perder esse elétron. Então, a carga dos elementos aqui, a carga deles, a carga quase que padronizada, é +1. Então, se eu perguntar para vocês qual é a carga do lítio, aí vocês vão pensar, onde é que ele está na tabela periódica? Se ele está na tabela periódica na família 1A, então, ele termina com S1, quer dizer que é fácil perder esse elétron. Então, a carga dele é de perder um elétron. Quem perde elétron fica com carga positiva, tá? Então, porque você está fazendo você está desbalanceando a quantidade de elétrons que você tem entre o núcleo, com o número de prótons, e o número de elétrons. Então, se você tem um número +1 aqui, quer dizer que você tem um próton a mais que o seu número de elétrons. Então, se tem um próton só, né,
e um único elétron. Então, quando você tira o elétron, ele fica só com o próton, então ele fica só com uma carga positiva. Tá? Então, os elementos S1 têm a tendência de perder um elétron. Os elementos S2 têm tendência de perder até 2 elétrons. Os elementos aqui, que é S2P1, a configuração eletrônica da camada de valência, né, que é a última camada dos elementos, né, que possui elétrons, a camada mais externa, aqui, ó, 2S2P1. Então, a tendência é perder esses 3 elétrons aqui. Então, esses elementos tendem a ficar com carga trivalente positiva, tá? Então, carga 3+. Aqui, tetravalente, né, com carga de 4, podendo ser tanto positivo quanto negativo. Por quê? 2S2. Então, para completar um número de 8 elétrons na última camada, tanto o carbono pode perder 4 elétrons como ganhar 4 elétrons. Então, por isso a carga dele tanto pode ser negativa quanto positiva. Já para o nitrogênio, a tendência, então, já tem 5 elétrons para 8, né? Então é mais fácil ele ganhar 3 elétrons do que perder 5, tá? Então, aqui é mais fácil ganhar 2 elétrons do que perder esses 6 aqui. E aqui é mais fácil ganhar um elétron, né, em termos energéticos, do que perder 7 elétrons. Então, por isso aqui nós temos as cargas meio que padronizadas. Professora, como é que você sabe qual que é a carga? Eu sei em qual grupo da tabela periódica ele está. Se eu sei que ele está no grupo 1, ele tende a ter carga mais 1, por conta da facilidade de perder esse 1 elétron. Se ele está no grupo 17, ele tem configuração eletrônica 2s2, 2p5, para ficar estável, parecendo um gás nobre, com uma configuração eletrônica de um gás nobre, ele tem que ganhar mais um elétron. Fica mais fácil do que perder, né, em termos energéticos. Então, se fica mais fácil ganhar elétrons, então a carga fica -1 para esse daqui. Vocês entenderam? Como que não é tão complicado assim, né? Se você sabe a configuração eletrônica, você sabe qual carga que o elemento pode ter. Quando a gente está falando de propriedades periódicas, a gente sabe que existem propriedades que são periódicas e propriedades que são aperiódicas. O que é uma propriedade aperiódica? É uma propriedade que não se repete nos períodos com regularidade. Por exemplo, calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica. Né? Então, essas propriedades a gente chama de propriedades aperiódicas, as que não se repetem com regularidade, né, na tabela periódica. Já as propriedades periódicas, elas são propriedades que vão ser aumentadas com o número atômico, né? Elas vão crescer ou decrescer em cada período de acordo com o aumento ou a redução do número atômico. Né? Quais são essas propriedades? Então, a gente tem 7 propriedades periódicas. A gente tem aqui o raio atômico, a energia de ionização, a eletroafinidade, a eletronegatividade e a eletropositividade, a densidade, a temperatura de fusão e de ebulição e o volume atômico. Então, são essas 7 propriedades que nós vamos conversar sobre algumas delas com mais ênfase, porque são as que a gente vai precisar um pouquinho mais adiante e conversar mais sobre elas. Aqui a gente tem um resumo das propriedades periódicas, né? E para mim, assim, as mais importantes nesse momento são o raio atômico e a eletronegatividade, né? A energia de ionização também, né? Então, veja, o raio atômico acontece assim. O raio do átomo aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia de ionização da esquerda para a direita e de baixo para cima. A eletronegatividade segue a mesma ideia da energia de ionização, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Assim aumenta a eletronegatividade. A reatividade ela aumenta do centro para as extremidades, a temperatura de fusão de baixo para cima, né? E do lado dos elementos alcalinos terrosos, né? e alcalinos, e do lado de cá, de baixo, de cima para baixo. E da direita para o centro, né? E da esquerda para o centro. Então, os elementos com maiores pontos de fusão estão aqui no centro.
A massa específica já ela aumenta de cima para baixo, da esquerda para o centro, e da direita para o centro e da esquerda para o centro. Tá? Então, assim aumenta a massa específica. Eu coloco aqui para vocês também um vídeo do YouTube que eu gosto muito, para que vocês consigam complementar as ideias que a gente está vendo aqui. Mas o que eu vou explorar mais mesmo é raio atômico e eletronegatividade e energia de ionização nos próximos slides. Vejamos agora. Então, aqui a gente tem a tabela periódica e a gente vai observar o raio. Como é que a gente mede o raio? Não tem como você definir com toda a certeza onde termina uma nuvem eletrônica, mas a gente consegue definir a distância entre os dois núcleos. Essa a gente consegue ver com certeza. Então, a distância, o raio atômico que a gente mede, ele é uma média, né? Ele é o raio, a distância entre os dois núcleos dividido por 2, tá? Então, o raio atômico para alguns elementos estão mostrados aqui nesse desenho. Não estão numerados, mas eles estão esquematizados. Se vocês observarem, né? Os elementos com menores raios estão aqui do lado direito da tabela periódica e os com os maiores raios estão aqui do lado esquerdo. Então, o menor elemento aqui, né, do lado de cá é o hélio e o menor do lado de cá é o hidrogênio. E aqui, né, o maior elemento de todos é o último que tem do lado de cá na tabela periódica. Então, dá para ver bem certinho pelo esqueminha aqui que o tamanho dos elementos vai aumentando da direita para a esquerda e de cima para baixo, ok? Bom, então nessa tabela aqui a gente tem os valores dos raios atômicos. Verifiquem que o raio aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Aqui está o primeiro período da tabela periódica, segundo período, terceiro, quarto. Então, verifiquem que o quarto período da tabela periódica, os elementos têm raios com valores inferiores aos elementos do quinto período da tabela periódica. Então, há um aumento significativo entre os períodos do tamanho dos elementos. Tá? Não tão evidente, mas a gente pode observar aqui, olha, que também aumenta-se o tamanho do elemento da direita para a esquerda. Ó, 120 foi para 127. Parece que não é muito, mas faz bastante diferença, tá? Então, assim, não é tão evidente igual entre os períodos, mas existe sim, né, esse aumento da direita para a esquerda. Muito interessante é essa figura aqui, né? Eu gosto muito dela, eu já vi ela em muitos slides, eu ainda não consegui descobrir de qual livro que é, ou então se eu já descobri, eu já esqueci de qual é, tá? Que ela mostra a variação do raio atômico versus o raio iônico. Então, quando você tira um elétron ou coloca um elétron, o que acontece com o raio do elemento? Então, olha só, o lítio tem raio atômico de 134. Quando ele perde um elétron, ele passa para 0,68. Então, quando ele perde um elétron, há uma redução do tamanho do raio. Então, do lado de cá o raio está grande em cinza e do lado de cá ele está pequeno em rosa. Tá? Então, vamos dar uma olhada no que acontece quando se ganha um elétron. O oxigênio, 0,73 de raio. Quando ele ganha 2 elétrons, ele aumenta o raio. Porque os elementos precisam de mais espaço para ficar acomodados, né? A nuvem eletrônica, ela fica maior, né? Então, um átomo que perde elétrons tem uma redução no tamanho do seu raio e um átomo que ganha elétrons tem um aumento no tamanho do seu raio. Eu gosto muito dessa figura. E como é que aumenta isso? Bom, tanto o raio atômico quanto o raio iônico seguem a mesma característica. Eles aumentam, né, do lado direito da tabela periódica para o lado esquerdo e de cima para baixo. Tá? Então, tanto o raio atômico quanto o raio iônico aumentam no mesmo sentido. Tá? Ok? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, aqui a gente está passando para outra, né, propriedade periódica, a afinidade eletrônica, né? A energia que vai ser liberada quando o átomo isolado, com um número de oxidação 0, ganhar um elétron. Então, se ele ganha um elétron e elimina energia, ele tem afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica, ou seja, a
afinidade para capturar um elétron, os elementos que, vamos dizer assim, gostam de receber elétrons, né? Ela aumenta do lado esquerdo para o lado direito da tabela periódica e de baixo para cima, com exceção aqui dos gases nobres. Então, qual é o elemento com maior afinidade eletrônica da tabela periódica? O elemento que estiver nesse cantinho aqui. E o elemento que está nesse cantinho aqui é o flúor, tá? Então, a afinidade eletrônica é basicamente isso. É importante que vocês saibam qual elemento que tem mais afinidade eletrônica, porque vocês precisam de saber, né, quais são os elementos que têm facilidade para capturar elétrons. Bom, a energia de ionização segue a mesma ideia da afinidade eletrônica. Se o elemento tem alta afinidade eletrônica, ele tem dificuldade para perder os elétrons. Então, você vai ter que gastar energia para retirar os elétrons. Então, quando a energia de ionização aumenta, é porque esse elemento tem alta afinidade pelos elétrons. Então, você vai ter que tirar esse elétron do elemento químico com muito mais energia, porque ele tem alta afinidade, ele está bem como ele já está estável, né? Aqui na energia de ionização dos gases nobres, vocês veem que ele aumenta de baixo para cima. Mas esses elementos têm alta afinidade pelos seus elétrons, né? Então para que perder esses elétrons? Então, a energia para retirar os elétrons é alta, tá? Bom, aqui nós temos o átomo neutro, e aqui a primeira energia de ionização, a segunda energia de ionização e a terceira energia de ionização. Que energias são essas? A energia para retirar o primeiro elétron, o segundo elétron e um terceiro elétron. O sódio tem primeira energia de ionização 496 kJ por mol. Então, ele é S1, para retirar esse um elétron, 496 kJ por mol. Se você tentar tirar mais elétrons do sódio, você vai ter que tentar tirar elétrons de uma configuração de gás nobre, né? Então, essa configuração de gás nobre dificulta a retirada do elétron, por isso a energia de ionização ela é muito alta. E a terceira energia de ionização, se tirar um terceiro elétron, é tão alta que ela é até inexistente aqui, tá? Então, é muito difícil retirar o segundo elétron. Vamos ver esse outro elemento, que é o magnésio, que a configuração eletrônica dele é S2, né? Retirar o primeiro elétron, 738 kJ por mol. O segundo aumenta, 1450, né? Mas ele é S2, então dá para tirar. Quando a gente tenta tirar o terceiro elétron, a energia sobe absurdamente para 7.730 kJ por mol. Ou seja, retirar mais um elétron do que o S2 é retirar elétrons mais internos de uma configuração de gás nobre. Então, retirar elétrons dele fica muito difícil. Para o alumínio, a primeira energia é 578, 1.820 a segunda e 2.700. Eu não coloquei aqui a quarta, mas ela é muito alta, eu acho que ela é mais de 10.000, né? É o valor da energia de ionização do quarto elétron. Por que é fácil tirar até 3 elétrons dele? Porque ele é S2P1, né? Então, retirar esses 3 elétrons requer um gasto de energia, obviamente, cada vez maior à medida que você vai tirando cada um desses elétrons. Mas um quarto elétron, você estaria tirando elétron interno de uma configuração eletrônica de gás nobre, e isso requeriria uma energia muito alta, tá? Então, vamos adiante. Estamos aqui agora com a propriedade periódica, que é muito importante para a gente, que é ótimo que a gente tenha bastante conhecimento a respeito dela, que é a eletronegatividade. Nós vamos usar bastante as ideias de eletronegatividade nas aulas de ligações químicas, tá? A eletronegatividade seria semelhante ao que a gente fala, né, da afinidade eletrônica, né? Então, os elementos que têm maiores eletronegatividades, ou seja, mais avidez por elétrons, né, estão localizados aqui, né, do lado direito da tabela periódica. E os que têm menos afinidade eletrônica e os que têm menores eletronegatividades ficam para o lado de cá da tabela periódica. Então, a gente vê os valores aqui, ó. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele tem valor de 3,98 de eletronegatividade, tá? E o elemento menos eletronegativo da tabela periódica, tá,
está aqui, que é o frâncio, né? Então, isso casa direitinho com as ideias de afinidade eletrônica, né? Então, se esses elementos têm afinidade por receber elétrons, né? Eles têm alta eletronegatividade. Agora, se eles têm baixa afinidade por receber elétrons, eles têm baixa eletronegatividade. Então, alta eletronegatividade para o flúor, baixa eletronegatividade para o frâncio. Então, a gente pode imaginar o contrário se a gente falar de eletropositividade, né? Então, os elementos como o frâncio vão ter alta eletropositividade e o flúor vai ter baixa eletropositividade. Okay? Então, o flúor vai ter maior tendência a perder elétrons e o flúor vai ter maior tendência a ganhar elétrons. Então, aqui a gente tem uma pequena revisão a respeito das propriedades periódicas, né? Então, o raio aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. A eletronegatividade e a energia de ionização aumentam da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? Então, essas propriedades periódicas aqui, eu gostaria que vocês se lembrassem, tá? Desse sentido de aumento aqui, porque isso vai fazer bastante diferença quando a gente estiver estudando ligações químicas.